Olá, estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o podcast que tem por objetivo descomplicar a contabilidade. Tá eu aqui, Alexandre Ferretti, Jefferson Barbosa. Opa, tudo bem, pessoal? E hoje nós estamos com uma visita ilustre aqui, um convidado, o primeiro convidado do podcast, Renan Carvalho. Renan, fala um pouquinho aí do seu currículo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o Ferretti, o Jefferson, né, pela oportunidade. Eu iniciei minha carreira na contabilidade em meados ali de 2015, num plano de saúde, e atuei... Mas você estava com algum problema de saúde para começar a trabalhar lá ou não? Não, Tava tudo bem? Não, tá tudo bem. Chegou lá para entregar, para passar por uma consulta... Aí já falaram, vem falou, aqui. Cara, tem uma vaga aqui, você tem um currículo? Chegou lá, vem. Não tô brincando. Na verdade, assim, na operadora, né, eu comecei como office boy lá em 2006. E aí eu fui galgando o meu caminho dentro da empresa, né? Legal. Até chegar em 2015 na contabilidade. Foi quando eu conheci a contabilidade, curiosamente através de um contador que era conselheiro no CRC, então isso naquele momento teve grande influência, assim, na hora que eu falei, cara, tem um cara aqui que é conselheiro, né, eu tive a oportunidade de conhecer ele e ele me explicou aquela historinha lá da contabilidade básica, né, como que funcionava o método das partidas dobradas, e isso me encantou. Falei, eu vou seguir a carreira aqui. Por sinal, foi quando a gente se conheceu. E esse camarada aí é o Moacir, que nós temos de mandar um abraço para ele. O Moacir Neto, para ele. Depois você trabalhou com o João, né? Isso, mas o João Moacir, Neto. gente boa. Os dois, né? Muita gente boa. Sim. Nossa. Na verdade, assim, o Moacir, eu tive uma atuação muito rápida com ele. Ele saiu da empresa, 3 meses depois que eu comecei na contabilidade. Depois veio o João, e aí assumiu e a gente... seguiu... João Bento, um abraço para você, João Bento. E aí, a operadora, né, no fluxo dos negócios dela, ela foi vendida para um grupo, né, um grupo grande do mercado aí. Não tem problema falar, porque é uma empresa SA de capital aberto, então ela é pública, né, que é o Grupo São Francisco, que agora já foi adquirido pela Apvida. Então, você sabe que você estava começando a falar, a gente podia um outro assunto para o podcast, falar de... aquisições e fusões, né? Ou um termo mais bonito, combinação de negócios. É um tema interessante. E aí, com essa aquisição, né, eu saí da operadora e fui trabalhar numa usina, lá em Lins, na parte de contabilidade. E foi aí que eu tive meu maior contato com o CPC 27, que é o tema de hoje, e o ativo imobilizado, né? Então, ali eu me tornei... praticamente ali uma peça-chave dentro da usina na questão do controle, né, e dos processos do ativo imobilizado. Foi onde eu consegui vivenciar o que é estar à frente de um controle de ativo imobilizado e entender os processos, né, desde a identificação de um ativo até a contabilização, a depreciação, enfim... todo eu diria, o processo sistêmico do ativo. Legal. E, posteriormente, eu, por uma decisão pessoal, um desejo também de atuar na auditoria, eu resolvi vir para cá, né, a convite de vocês. Vem para Evolução, cara. Você está aí colando plaquinha, brincava com ele, né? Mas então vamos lá, hoje tema do dia aqui, CPC 27, Perfeito. Ativo imobilizado. O que seria o ativo imobilizado? Vou deixar pro... Não, deixa o convidado falar primeiro, né? Falar primeiro, né? Fala aí, Renan. Vamos lá. O ativo imobilizado, ele é tudo aquilo que a empresa tem, no sentido, né, de bens e, vamos pensar aí, maquinários, veículos, computadores, que estão... ligados ao uso, né? Então, essa palavra uso, ela caracteriza bem o que é um ativo imobilizado. E tem uma outra perna. E para ser um ativo imobilizado,
esse bem que a empresa utiliza para gerar benefício econômico futuro, ele precisa ser utilizado por mais de um período. Então, se eu tenho um bem que eu utilizo ele por mais de 12 meses, então ele é caracterizado um ativo imobilizado. E ele me gera receita, gera benefício econômico futuro. Então, vamos recapitular o que você acabou de falar. Então, Perfeito. Pontos importantes aí, né? Um ativo imobilizado é um bem que a empresa vai usar por mais de um período. Puta, legal, joia. Tem um outro ponto, controle, né? Ela tem que ter o controle do ativo. Perfeito. E o benefício econômico futuro. Espera-se que ele traga que ele algum traga um resultado, né? Com certeza, né? Se ninguém compraria uma máquina para deixar de enfeite, que aí mudou o propósito, Via né? linha de produção, ela vai... seria, vamos falar de máquina e equipamento, que é o grande, na maior parte das vezes aí, é o que mais representa no balanço, né? É isso. A empresa usa para poder fabricar o seu produto, vender, e aí gera caixa. É o benefício econômico futuro perfeito. Perfeito. Então, voltando, indo na questão conceitual, né? Olhando a questão do ativo imobilizado, então você definiu qual é o conceito. Aí tem alguns termos, né? Que estão lá dentro da norma, né? Bom, um primeiro termo, né? Que está lá, o que é o custo? Você consegue nos ajudar aí para a gente conseguir fazer um debate aqui? O que você classificaria como custo? O custo do ativo imobilizado, né, seria, por exemplo, o valor que eu gastei, o desembolso de caixa que eu tive para adquirir aquele bem. Então, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, eu gastei lá 100 mil reais para adquirir a minha máquina, esse vai ser o meu custo de aquisição. Obviamente que aí vão ter outros custos relacionados, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, na parte de mensuração, mas o custo do ativo imobilizado é aquilo que eu gastei para obter aquele ativo. Tá legal. Então eu tenho dentro de um ativo imobilizado eu tenho custo. O que mais que eu posso ter dentro de um imobilizado? Ajuda aí, Alexandre. No rebote, sempre que a gente fala de ativo imobilizado, a gente lembra de depreciação, né? Então, a depreciação seria o consumo da máquina, a utilização, a obsolescência da máquina por meio do consumo. Não que ela vai ficar obsoleta, mas eu estou utilizando nós estamos falando de máquina, ela pode ser computadores, né? Então ele tem um tempo de vida útil, não vamos falar sobre isso. Mas a depreciação é a alocação sistêmica desse consumo, né? Então esse é a definição de depreciação. Isso. Aí eu vou puxar um gancho aqui, né, para a gente explorar outros aspectos da questão da conceituação da depreciação. Então, você falou que de fato é a questão da utilização do bem, né? Afinal de contas, você falou que um ativo imobilizado se caracteriza por ter uma vida útil mais do que um ano. Então, de alguma forma, eu preciso alocar, né, esse custo nos exercícios, né? Então, voltando lá no podcast no zero, né? Questão da competência, né? Exatamente. Então, ele tem uma vida útil, vou alocando por competência. Aí eu quero lembrá-los que a depreciação, e para todo mundo que está nos ouvindo aí, ela pode ter várias perspectivas, né? Essa que a gente acabou de falar aqui é a perspectiva contábil. Tem a questão até a perspectiva fiscal. Opa, na hora que eu deprecio um bem, eu estou reduzindo a minha carga tributária. Afinal de contas, eu reduzindo, gerando uma despesa ou um custo, reduzo o lucro da empresa, pago menos imposto. Então, essa é uma visão fiscal. Aí eu poderia ir também para a questão, vamos chamar assim, gerencial. Poxa vida, na hora que eu estou entregando um produto ou um serviço que eu utilizo um equipamento, na hora de eu precificar, eu preciso levar em conta que eu tenho que ter uma máquina e essa máquina vai ser utilizada e daqui a um período eu preciso comprar uma máquina nova. Se eu não considerar isso no meu preço, eu posso, daqui a pouco, não ter condições de prestar o meu serviço ou entregar o meu produto com qualidade. Então, é importante a gente ficar claro aí que a gente tem uma dimensão, né, ampla sobre o que é a depreciação.
Isso. Até aproveitando o seu gancho, né? Aí quando a gente olha para a depreciação em uma empresa, se a gente imaginar aí uma indústria, a gente vai encontrar lá no resultado a depreciação figurando no custo e figurando na despesa. Porque parte, né, dessa depreciação, vamos pensar na máquina que está lá produzindo, né? Parte dessa depreciação que está relacionada ao meu produto, eu vou alocar no custo. Agora, e o administrativo? Que é tudo aquilo que não está relacionado com o meu produto final. Pô, isso aí eu vou alocar lá na despesa. Então, você vê que a depreciação, quando ela vai para o resultado, ela pode figurar ali em 2 lugares, né? E em contrapartida com a redutora no ativo. E aí eu vou só complementar dizendo que também vai ter depreciação, se for uma indústria, vai ter depreciação lá no estoque. Né? Afinal de contas, faz parte do custo do produto. É isso aí. Perfeito. Tem um outro item do CPC que é o valor residual. Aí esse traz... Esse é casca de banana, né? Porque por um bom tempo, depois eu até queria que você desse a definição, mas por muito tempo, eu lá no passado, eu tinha o conceito errado. O que seria o tal do valor residual que muita gente confunde, Renan? Não, perfeito. E assim, eu me coloco nessa situação que eu também... Que todo mundo um dia, eu também já cheguei, parei CPC, a pensar que era... né, inicialmente eu imaginava que o valor residual era o quê? O meu custo do ativo menos a depreciação. A gente pode até imaginar, de fato, é um resíduo, né? Mas é isso aí. Então, amiguinho que tá acompanhando aqui, seguidor do nosso podcast, essa dúvida que você tinha, você não vai ter mais a partir de hoje. Né? Porque é isso aí mesmo, você fica com esse negócio de residual. Então, que a linha lógica, né, começa. Bom, quanto que eu gastei no ativo imobilizado? Que é o custo. Menos aquilo que ele está depreciado, está sobrando um valor. Então, esse valor que está sobrando é o quê? É o valor residual? Na verdade, não. Né? Esse valor que está sobrando, ele é o valor contábil. Perfeito. É o saldo contábil daquele item. Valor líquido contábil. O valor líquido contábil, né? Aí vai as nomenclaturas. E aí o valor residual, né? Ele vem na figura do quê? Daquele valor que a empresa espera obter, né? Ou vender aquele ativo após o seu uso. Então, imagina que a empresa adquiriu um bem para utilizar e ao final da sua vida útil, ela espera realizar aquele ativo imobilizado através de uma venda, por exemplo, uma venda de máquina. Então, esse seria o valor residual. É aquele valor que a empresa espera obter, né, de ganho ao término da sua vamos explorar, vida útil. Né? Esse aspecto do valor residual, né? Explorar o seguinte, qual que é a tua experiência? O que você tem visto, né? No dia a dia, fazendo trabalho, olhando balanços de empresas, né? Como esse valor tem se apresentado? Tem valor alto, baixo? Como é que... Perfeito. O valor residual, assim, ele parte do pressuposto que é um julgamento. Então, qualquer julgamento? Não. Ele tem que ter um embasamento, tem que ter uma lógica. Em algumas empresas, né, é até interessante a gente comentar que a empresa, quando ela vai fazer a revisão, né, do valor residual, e isso está na norma, que anualmente ela tem que fazer essa revisão. Opa, então peraí, vamos grifar aí, ó. Grifa aí, pessoal. É obrigatório fazer a revisão do valor residual anualmente. Anualmente, perfeito. E aí, essa revisão, ela é estimado, né, com base em dados, pode ser dados históricos, dados da economia atual e de uma expectativa da própria administração. Eu diria que em alguns clientes, em alguns trabalhos que nós realizamos, pela cultura da empresa, esse valor em determinado momento ele foi pequeno. Vou dar um exemplo. Uma empresa que utiliza suas máquinas até o final da sua vida útil e lá no final ela resolve sucatear.
ela não tem uma perspectiva ou nem o interesse em vender esse ativo imobilizado. Então, o que ela faz? Ela define um valor residual de 3%, por exemplo, do seu custo de aquisição. Isso significa... número simbólico ali só para... Exatamente, porque na hora que esse bem ele depreciar totalmente, ele vai aparecer lá no o saldo líquido, né, do ativo imobilizado, um número bem relevante no sentido do todo, né? Justamente porque ela tem essa perspectiva na cultura de não vender, e sim sucatear. Isso é um exemplo. Aí eu queria que você emendasse, porque nós estamos falando de definições, né? Primeiro, as definições são ali um dos primeiros capítulos do CPC 27. Perfeito, exatamente. Né? Ele tá ali. Então, ato contínuo a valor residual, tempo de vida útil. Isso. O tempo de vida útil, né, é o tempo que a empresa espera utilizar aquele bem ao longo das suas atividades. Então, é uma estimativa também. Isso, perfeito. Exatamente. Vamos voltar só um pouquinho na questão do valor residual, né? Que de fato, assim, você falou que tem situações que empresas aí que usam 3%, tal. Curioso que na norma, a norma diz o seguinte, que normalmente o valor residual até pode ser 0, tá? Então, o fato de estar escrito isso na norma, né? Eu diria o seguinte... Como o Renan comentou, é julgamento. É uma questão de julgamento. Política, tem que ser uma política da empresa, né? Mas eu diria que é o seguinte, tem algumas experiências que a gente tem vivido aí, né? Tem pessoal, mas está escrito na norma que o valor é próximo de 0. Pode ser próximo de 0. Ou não pode ser muito alto também. Não necessariamente pode. né? E agora vamos pegar um gancho no seguinte. Você falou da vida útil, falamos do valor residual, falamos de depreciação, falamos de custo. Olha, para que serve o valor residual? Qual que é o propósito dele, né, nessa loucura do ativo mobilizado? O valor residual ele vem fazer aquela trava, né? Para que justamente um bem ele não deprecie totalmente e ele seja apresentado na DF, por exemplo, com saldo 0. Então, vamos imaginar uma situação de uma máquina que ela não foi definido um valor residual para ela, e aí ela foi depreciada ao longo de 10 anos, por exemplo. Só que no 11º ano, a máquina está lá em pleno funcionamento, está operando, está gerando fluxo de caixa futuro, ela gera receita. Então faz sentido, na minha demonstração financeira, eu apresentar esse número com saldo 0. Então esse é o objetivo do valor residual, é justamente isso, travar a depreciação até um limite. E vou complementar, porque o que acontece? É natural que a empresa ela faça uma venda do ativo no final da vida útil. É natural. Ou até mesmo como sucata, né? Ou mesmo como sucata, que é o que o Renan comentou. Qual que é o valor da sucata? Aí a empresa faz um estudo lá. Historicamente tem sido 3%, pode ser 5%, enfim. Tá, mas normalmente ela vende. Uma empresa de sei lá... reciclagem, sei lá... de fresa, uma empresa que trabalha com ferramentaria. Para ela, um determinado torno mecânico não funciona mais. Ela quer trocar por conta de tecnologia. Mas você tem aquela empresa menor de bairro que vai querer aquela máquina. Isso é natural. O seu carro não te serve mais, mas serve para alguém. Ah, com certeza. Não é? Uhum. Então, o carro é um melhor exemplo. O carro inclusive tem valor residual alto. Ao contrário desses de equipamentos, enfim, que a empresa vai sucatear. Então, ele serve justamente para isso, né? Para travar, para que amanhã a empresa não faça uma baixa daquele ativo e reconheça uma baita de um ganho lá na DRE, lá na hora que ela se desfazer do assunto. O cara olha e fala, nossa, mas peraí. Então, em algum momento, o meu resultado foi prejudicado, né? Perfeito. Para estar tendo um resultado bom agora. Então, o valor residual ele serve para que amanhã... Então, pera lá, deixa eu só fazer uma linha de raciocínio aqui. Então, se é o valor residual, ele é uma trava, então, consequentemente, se eu pegar o custo menos o valor residual, a gente vai ter aí o valor
depreciável. Perfeito. Então anota aí, pessoal. Ó. Então, na hora de fazer o cálculo da depreciação, eu tenho que pegar o valor de custo, tirar o valor residual e vou achar ali a base de cálculo. Esse é o montante que pode ser depreciado. Quando o Barbosa é professor, já tem um tempo, né, Barbosa? Então, assim, provavelmente você deu alguns exercícios de depreciação errado, né? Claro. Assume pra turma aí. Porque, assim, eu nunca fiz exercício, pelo menos na época que eu fiz faculdade, que tinha valor residual. Como que você calculava a depreciação? Uma máquina por 100 mil... E era tempo de vida útil fiscal. Não, eu diria 10 assim, anos. Até vou brincar assim. Até era tempo quebrado, né? Com base no valor de custo, né? Eu vou era tempo quebrado. Tempo quebrado, né? Pra lascar o aluno mesmo. Eu vou dizer assim que, na prática, né, quando começam a se ensinar isso, do cálculo da depreciação para todo mundo, calcula direto com base no custo. Né? Em qualquer faculdade... essa sofisticação o aluno vai ver em disciplinas lá, como contabilidade avançada. Porque se você explicar de bate-pronto pro camarada que acabou de chegar, não dá. Ele, puta, mas nossa, que negócio... Assusta demais. Já assusta, né? Então, tem que ter um pouquinho de dose aí, dosar um pouquinho pra... Mas você tem razão. Eu, quando aprendi, nem... faz direto com base no custo. E é interessante, eu iniciei a faculdade em 2017. Em 2017 já era ensinado a fazer base e custo. Não se falava em valor residual. Valor depreciável. Embora já estava na norma. Lógico, vida útil societária, né? O tempo de vida útil econômica. Exatamente. É aquele negócio que nós falamos no último episódio. A contabilidade foi por muito tempo tratada por fisco. Né? Então, esse é um dos objetivos nossos aqui como podcast, é descomplicar muita coisa e... Bom, nós falamos bastante dos conceitos, né? Dos conceitos e definições. Né? O próximo tópico da norma fala de reconhecimento. Renan, reconhecimento, custo inicial. Como que você fazia lá na usina, quando você trabalhava no imobilizado? O custo inicial, né, ele tem as premissas dele, né? Eu preciso mensurar ele de forma confiável. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma base para adicionar esse valor no meu ativo imobilizado. Essa base pode ser o quê? Uma nota fiscal de compra. Pode não, né? Né? Deve ser. Até porque ali você vai ter todos os dados ali do bem, inclusive número de série, enfim. E tem uma outra premissa aí, que é o quê? Se aquele item ele me gera benefício econômico futuro. A gente volta de novo. Gera benefício econômico futuro. Eu consigo mensurar de forma confiável, então eu posso adicionar no meu custo do ativo imobilizado. Aí vamos pegar um gancho no que você está falando, né? De benefício econômico futuro. Vamos pensar assim, pensar na linguagem do empreendedor, né? Um empreendedor, um executivo de empresa, né? Que está ali administrando um negócio, comprou uma máquina. Você acha vamos pensar de maneira bem simplista. Um camarada que está tomando a decisão de comprar uma máquina, com certeza ele deve ter avaliado algum benefício para comprar aquela máquina. Ele pode até não ter feito algum cálculo matemático. Se ele não contratou uma consultoria. Né? Aí eu queria dar um exemplo aqui, né? Ó, legal isso aí que você comentou, né, Barbosa? O cara pegou, fez um monte de conta. Mas e se ele, na época lá, comprou vou comprar uma máquina nova de fazer disquete? Lá em 2005, quando começou a gerar, quando começou o boom dos pendrives, hein? E aí? Vai gerar o benefício econômico futuro que ele esperava? Aí eu diria que poderia ser... ele poderia adicionar como um ativo imobilizado? Poderia. Porém, qual que é a vida útil desse bem? Pensando numa obsolescência de tecnologia. Perfeito. Então aí fica uma pergunta, né, na hora de fazer a adição, né, do custo inicial. Por quanto tempo
eu espero utilizar esse bem. Isso. E aí, para quem tá se coçando aí, aí ele vai ter que fazer uma análise de recuperabilidade do ativo, que é o CPC 01. Esse é um outro podcast, que nós vamos falar só sobre isso um outro dia, né? Mas até na própria vida útil, em alguns trabalhos que nós fizemos, né? Por exemplo, a gente se reúne com o time de TI, que tem know-how para falar se um equipamento de informática, por exemplo, quanto que ele poderia, em quanto tempo a empresa poderia utilizar esse equipamento. Então, dentro desse exemplo, né, do cara que comprou uma máquina que faz disquete, por exemplo, o cara da TI olha lá e fala, cara, já está saindo os pendrives aqui, 2 anos, 3 no máximo, disquete está descontinuado. Significa que o quê? Esse bem, contabilmente, ele vai ser depreciado. Foi um investimento que no ambiente de negócio a gente fala que micou, né? Isso. Micou. Mas isso vai acontecer em qualquer empresa, né? Esse exemplo da tecnologia, ele é o mais... ainda mais claro, é mais evidente e claro, né? Mas você pode comprar um equipamento achando que vai trazer um determinado benefício, né? Vai otimizar ali o processo produtivo e de repente ele não traz aquele... Não realiza. Mas no momento zero, né, que você tomou a decisão, é o que você está explicando. Na hora de formar ali o custo, ele completou ali as características que a norma está pedindo. Olha, eu tenho o custo, tenho o valor da nota, né? Tem um custo de instalação, que eu tenho as notas aqui, tenho documentação hábil, né? Isso. Que é o que você está explicando para gente. Reconhecimento inicial. Até gostaria, né, de compartilhar aí e fazer um apelo com o pessoal, que muitas empresas hoje, elas utilizam algumas premissas da Receita, né? Então ela fala assim, não, para ser um ativo imobilizado, tem que ser um item acima de R$300. Da Receita, quando você fala, é Receita Federal, Receita né? Federal, isso. Que ela tem um parâmetro que ela sugere, não isso. Que tem de ser aquilo. Né? É um parâmetro que, se não me falha a memória, está no regulamento do imposto de renda. Perfeito. Certo? E aí lá ele traz uma orientação a respeito da adição do ativo imobilizado. Mas isso, né, novamente, é para atender o fisco. Se eu tenho um ativo imobilizado, por exemplo, que ele seja no valor de R$200, mas que ele me gere benefício econômico futuro e que eu vou utilizar ele por mais de um período, aí fica a critério da empresa. Ela pode adicionar no imobilizado ou não. Vai da política. Vai da política da empresa. Eu vou dizer para você o seguinte, a minha experiência de empresas, né, tem coisas bem curiosas, né? Nessa questão aí de colocar no custo. Né? Então, depende um pouco da forma como aquele administrador ali tá gerindo ali o orçamento dele, né? Olhando para as despesas, né? Tem cara que vai querer... mas o resultado tá horrível. Não dá para imobilizar essas coisinhas aí, não? Porque para tirar da despesa... Então, esse é um cuidado que nós, profissionais da contabilidade, temos que mostrar para aquele executivo, para aquele empreendedor, falou, não é tudo que pode jogar para o ativo imobilizado. Tem ali tem critério para ser seguido. Exatamente. Perfeito. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a gente pega lá, por exemplo, algumas notas que estão lançadas na despesa, que deveriam, pela natureza do bem, pelas características, ser um ativo imobilizado. E aí, por um erro, até no processo de contabilização, acabou despesando um item que teria então eu vou voltar ativo. com a brincadeira aqui, é o seguinte, na questão aí que a gente chama, a gente até poderia fazer um outro podcast sobre isso, gerenciamento de resultado. Cara, isso aí dá um podcast de 1h30. É o famoso colchão. Colchão. É o famoso colchão. Por quê? Porque na hora de jogar para ativo imobilizado, eu tenho que ter um critério para seguir. Então, eu deveria jogar para lá olhando esse critério para contabilizar com ativo imobilizado. Por outro lado, né, se eu joguei coisas do ativo imobilizado na despesa, por que eu fiz isso? Fiz isso porque o meu resultado tá bom, né? Eu quero pagar menos imposto, né? Então... Tem esse outro lado, né? O auditor precisa ficar ligeiro, né? Exatamente.
E aí, né, no assunto aí, custos iniciais, né, de um ativo imobilizado, é importante a gente colocar que o quê? Um ativo imobilizado, o custo dele, né, a mensuração do custo de um ativo imobilizado não necessariamente está na nota fiscal daquele bem em si. Então, vou dar um exemplo. Lá no próprio plano de saúde, a empresa ela comprou ela tinha um hospital, né? O plano mais o hospital, e o hospital ele adquiriu um tomógrafo. E aí, a nota do tomógrafo veio lá, R$2 milhões. Não lembro se é isso, mas deve ser algo em torno disso. Só que para colocar o tomógrafo em funcionamento, para ele operar, o que a empresa teve que fazer? Ela teve que incorrer em gastos de instalação. Então, ela teve que preparar a sala do tomógrafo, ela teve que fazer instalações, comprar um gerador. Não é chegar lá e ligar e tá funcionando. Liga na parede. Liga na tomada lá 220. E diria mais, o que aconteceu na ocasião? Era uma máquina, um tomógrafo da Philips, e aí teve que contratar os especialistas da Philips para calibrar o tomógrafo. Então, todos esses custos dos especialistas, o trabalho que eles fizeram para colocar o tomógrafo em funcionamento, foram adicionados no custo inicial do ativo imobilizado. Mas isso a gente tem que deixar bem claro, né? É custo inicial. Então, perfeito. Então, isso está escrito lá na norma. A norma deixa bem claro que assim, todos os gastos necessários para colocar o ativo imobilizado funcionando podem ser, a gente poderia usar o termo assim, capitalizáveis, né? Já vamos escorregar, então, para o outro item desse mesmo parágrafo, desse mesmo capítulo, que é o que são os custos subsequentes. Então, Nós falamos dos iniciais ali. Perfeito. Pô, aí, vamos lá, dali 2 anos, teve de ter uma manutenção, foi necessário ir lá fazer um reparo, né? E aí, eu posso capitalizar, eu posso ativar? Perfeito. O Alexandre até deu a dica, né? Ele falou, houve uma manutenção no equipamento. Se é manutenção... Então, se manutenção é aonde? É na despesa. Na despesa. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, gente. Claro, fica atento aí. Isso. Então, mas aí tem uma pergunta chave. Poderia até ser o próprio tomógrafo. Tem uma pergunta chave que vai direcionar esse julgamento, né? Aonde deverá ser reconhecido e classificado esse gasto. Que é o quê? Por exemplo, no caso do tomógrafo, houve a manutenção e essa manutenção, ela fez com que o tomógrafo ele tivesse um desempenho melhor do que ele era antes dessa manutenção. Ou seja, a qualidade da minha imagem, ela foi melhorada? Não, foi uma manutenção preventiva. Estou criando um cenário, tá? O tomógrafo, depois dessa manutenção, ele produziu mais? Ele ficou mais rápido para fazer os exames? Ou seja, eu consegui fazer... diariamente, eu conseguia atender, antes da manutenção, 10 pessoas... E depois da manutenção, eu consegui atender 20 pessoas. Eu consigo deixar isso claro? Não, eu continuei atendendo 10 pessoas, então não faz sentido nenhum. Eu não mexi na essência da máquina e ela não produz, ela não vai produzir mais. Você fez isso para que ela continuasse tendo vida útil que você estimava, né? Exatamente. Até o CPC comenta, ele dá um exemplo, né, de um forno. Então, você foi lá e adquiriu um forno numa indústria e num determinado momento, aquele forno, ele parou, tinha de ser substituído. Mas a empresa, ela, por algum motivo, ela fez os cálculos lá, puxa, é melhor nós reformarmos a máquina aqui, o forno, do que comprar um novo. Tá? Então, aí nesse caso, sim. Um outro exemplo, puxa, uma parte de um determinado avião ali, a parte dos bancos, que você precisa refazer toda,
né? Não é manutenção. É você está dando uma nova vida útil para o forno. Um novo duraria 30. Esse aqui, reformado, nós vamos reformar, é um negócio... É uma reforma complexa. Ele vai dar mais 20 anos. Ele iria parar. Certo? Uhum. Puxa, deu mais 10 anos de vida útil. Eu quero pegar o gancho nessa história para a gente pensar o seguinte, ó. Quando a gente, lá atrás, no episódio que a gente falou do CPC 00, a gente falou de competência, tá? Legal. E tem uma coisa que eu penso que a gente esqueceu de falar lá, que é o seguinte: o maior desafio da contabilidade é correlacionar receita e custo no momento certo. Por que isso é desafio? Porque não é fácil. Cara, ô Barbosa, isso aí nós esquecemos mesmo. Então, até para quem está assistindo direto esse episódio, volta lá no 00 para poder entender o que nós falamos, mas é verdade, porque uma das premissas básicas é relacionar receita e custo. Né? Toda receita tem um custo, em raríssimas exceções você não relaciona no mesmo tempo. Isso, porque é o seguinte, quando a gente pega essa situação que você tem um dispêndio, né, um gasto elevado num determinado ativo, aí a pergunta fala, poxa vida, né, vou jogar tudo pro resultado agora, né? Faz sentido, né? Essa é a despesa desse período, né? Será que ela vai contribuir para exercício futuro? Aí eu tenho que entender um pouco da natureza, né? Um exemplo, quando a gente começou a discutir isso, né? Se a manutenção é despesa, estava ali, era necessário fazer. Eu perguntei se for máquina, porque se for máquina vai pro custo. Porque normalmente você não vai ter uma máquina no administrativo. Isso. Sim. Então, quando eu olho na perspectiva de que, poxa vida, vai aumentar a vida útil, né? Houve uma mudança significativa nas características daquela máquina, então aí eu estou diante de uma situação em que eu deveria imobilizar. Para quê? Para que eu possa fazer a alocação da depreciação num período de tempo que correlacione receita e custo. Então veja que as coisas na contabilidade têm uma conexão, que a gente precisa ficar atento. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Vamos para a mensuração? Vamos. Bora lá. Talvez na minha opinião, tá? O ambiente mais espinhoso da norma aí, porque é onde... pode gerar mais controvérsia, né? Gera e é o mais subjetivo, é onde tem mais subjetividade. Mas é onde tem mais subjetividade por conta de costumes. Então, vou dar um primeiro exemplo de costumes. Antes de você dar o exemplo, só reforçando e lembrando o seguinte, quando a norma usa o termo mensuração, nós estamos falando em atribuir valor, tá, gente? Isso. Tá? Perfeito. E nós falamos disso no CPC 00. Isso. Que são os 3 pilares básicos que estarão em quase todas as normas, que é o reconhecimento, mensuração e divulgação, que é o último. Mas vamos lá, por que gera controvérsia e por que eu disse dos costumes? Porque nós nos acostumamos a pensar, todo ativo tem que ter depreciação, por exemplo, né? E nós acostumamos a ver todo ativo sendo depreciado 100%. Então, nós falamos dos elementos do custo, e você frisou bem, né, que quais são os elementos? O custo do ativo e todos os gastos necessários para deixar ele rodando, né? E nós também já falamos sobre o cálculo do valor, o que seria o valor residual, que é o que você comentou. Então, isso está dentro da mensuração, como mensurar o tempo de vida útil e o valor residual. Então, falando de se a gente fosse falar agora, por exemplo, de como mensurar o valor residual, né, a norma ela dá 2 técnicas, né, de mensurar o valor residual. A técnica mais comum é conhecer qual que é o valor esperado de venda desse ativo.
ter o melhor, ter algo concreto, né? Olha, se eu consigo vender minha máquina, eu consigo vender meu imóvel, nós estamos falando muito de máquina, mas um exemplo de ativo que normalmente é relevante dentro das empresas são imóveis, né? Puxa, bem relevante. Tende a ser o maior, né? Então, puxa, eu tenho ali uma proposta, né? Alguém, olha, tá vendo aqui, ó? Concreta, né? Tem uma proposta de compra do meu parque fabril, do meu imóvel. Puxa, isso aí é a melhor mensuração. Isso. Então, quando a gente entra nesse aspecto, né? Então, a forma de definir lá o valor residual, né? Calcular ele, tendo ali uma expectativa de venda desse ativo. Poderia ter uma outra forma? Poderia, teria que fazer uma projeção, né, futura de venda desse mesmo ativo, né? Mas por isso que a norma fala que normalmente, às vezes, o ativo, o valor residual, poderia ser próximo de zero. Agora, tem um que a gente não comentou, que é o histórico. Isso. Puxa, qual que é? Levanta todas as baixas de ativo que você teve por venda. Né? Ou por sucata também, é só separar ali. O quanto que, na média, eu tô vendendo, e depende muito do tipo também, né? Não podemos julgar todos na mesma cesta ali. Mas o histórico também é uma excelente... Aí, isso a gente falou do valor residual. Agora, se a gente fosse pensar no custo, será que poderia... o Renan estava explicando lá, voltando lá na questão do reconhecimento, né? Quando eu reconheço o custo, os custos iniciais, você falou da nota fiscal. Será que eu poderia reconhecer de alguma outra forma o valor do ativo, de um determinado ativo, né, na empresa? Se a gente pegar um imóvel, será que eu poderia usar uma estimativa preparada por um corretor para atribuir valor para o imóvel que está lá no meu balanço? E aí? Atribuir valor eu não poderia, né? Até porque isso está proibido. No Brasil, né? No Brasil. Vamos falar disso aí? Vamos. É a famosa reavaliação. Isso, puxa, perfeito. Quantas vezes você foi questionado na sua vida de auditor? Mas não pode mais reavaliar? Poxa, mas por que eu não posso reavaliar? Eu já ouvi algumas. Por que eu não posso mais reavaliar? Esse imóvel, ele vale X o metro quadrado, e na contabilidade ele está por 20%. Cara, eu ouço direto. Não, e eu vou dizer assim para vocês, que de fato, né, a gente vai ouvir direto e a gente nunca vai continuar ouvindo. Porque assim, se a gente se colocar na figura, né, como empreendedor, né, dono de um imóvel, principalmente imóvel, né, o cara comprou o imóvel, o cara que comprou o imóvel lá na década de 80, 90, no início dos anos 2000, né, olhando agora em 2023, o imóvel teve uma valorização fantástica. Então, ele pagou, né, um valor que às vezes está lá registrado na contabilidade da empresa, que de fato não reflete a realidade. Né? E eu concordo. Mas isso daí é uma limitação da contabilidade. A contabilidade não quer, e principalmente aqui no Brasil, depois da 11638, lá em 2007, quando saiu, o Ferretti gosta de falar, né, no apagar das luzes. Foi. Né, tava lá que era proibido. Foi no apagar das luzes. Tava lá no apagar das luzes do Senado. Do Senado. Né? O último que apagou a luz assinou a lei junto. Tá lá que é proibido reavaliar. Agora, puxa vida, qual que é o fundo de pano? Por que alguém decidiu proibir isso? Então, ou seja, podia, né? Vamos deixar podia, Poxa, para quem está entrando agora na contabilidade, puxa, mas podia reavaliar. Isso era possível, né? Era uma faculdade da empresa. Isso, a empresa, por opção, ia lá e reavaliava os ativos, tanto móveis como imóveis. Ela podia fazer isso. Agora, o histórico disso, o mau uso era desta... Era. Não. Você chegou a ver? Na época você não
Não. Ele começou em 2012. 2015 já né? estava... Eu trabalhei 2 anos na auditoria antes do IFRS, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ver alguns balanços com reavaliação. Tinha uma norma, né? Você lembra disso aí? Tinha regrinha. Tinha que ter lá engenheiro, 3 engenheiros. Não lembro exatamente, mas era bem sofisticado os procedimentos ali. E para que servia na prática? Para virar o PL ou para aumentar o PL. Então, uma empresa que estava lá... Aumentava o ativo e o PL. Que estava numa situação contábil ali, patrimônio líquido negativo, ela usava desse expediente, que era previsto na norma, para quê? Ela tinha ativo. De fato, ela assim, ela tinha lá um ativo que valia mais do que estava registrado. Até aí, tudo bem. Só que ela começaram a criar valores ali, né? E com uma frequência, com o único propósito de melhorar o balanço, né? Então, foi perdendo assim pensando na questão da informação ser útil, ser relevante. E eu lembro que era assim, era uma correria para ir atrás do laudo do engenheiro, para contabilizar logo, para a gente poder auditar, para poder correr com o balanço auditado no banco, para aumentar a limite de crédito. Perfeito. Então, mas agora, o cara pedir crédito no banco, ele precisa oferecer garantias. Isso. Né? Só dizer que o balanço está bonito, né? Não é uma principal garantia. O próprio imóvel, né? Ele é uma garantia real, né? Um imóvel, uma máquina, né? Só que o banco sabe que também, dependendo da circunstância, né, conseguir converter aquele imóvel ou aquela máquina para o banco para executar a garantia não é simples, né? Não é um negócio simples. Então era melhor fazer a reavaliação ou o balanço, aí na hora de aprovar o crédito ficava mais bonito, né? Não, a empresa tem, o patrimônio que ela tem. Aí depois o jurídico corre atrás, né? E aí acabou gerando mau uso, né? Isso. Mau uso da norma, né? Agora, vamos lá. Por que não faz mais sentido reavaliar? Só por conta do mau uso? Eu diria que não. Não. Vamos pensar aqui. Eu digo isso para quem me pergunta, mas por que não precisa mais, não pode mais reavaliar? Se o objetivo do ativo imobilizado é o uso dentro da operação, não é vender. Perfeito. Então, poxa, se eu quero usar aquele ativo, eu quero usar ele até... Ele se esgotar. Se ele se esgotar, ou vender ele pelo valor residual. Né? Perfeito. A norma diz que de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer revisitar lá a minha estimativa de vida útil e valor residual. Anualmente. Anualmente, tá claro. Pelo menos anualmente. É o que está escrito na norma, certo? Então, se é pelo menos, quer dizer que o cara até pode fazer mais de uma vez no ano. É prerrogativa da empresa. Poxa, meu negócio muda, oscila muito. Meu valor residual no primeiro trimestre é 1. Puxa, então... Se eu tenho o objetivo de usar aquele ativo até se esgotar ou vender, posso alterar, devo revisar a vida útil anualmente e o valor residual anualmente. Por qual motivo eu vou querer reavaliar? Puxa, não faz sentido. Então foi essa a discussão, provavelmente, do comitê na época, do CPC. Então, o Brasil tem histórico de manchar balanço por conta disso. Se a gente resolver esses tópicos aqui no dia a dia da empresa, né? Não resolver colocando na norma. Então, a cada ano, muitas empresas vêm adequando a sua contabilidade em relação ao ativo imobilizado à norma, né? Inclusive, não é só isso aqui, é identificação, ir lá colar plaquinha, né? Fazer todo aquele controle da base. Isso. Né? Então, puxa, por que eu vou reavaliar? Mas tá bom, ele vale mais. Se você tiver interesse em vender aquele ativo, aí sim, né? Aí é um outro CPC. Aí você muda a característica, né, do seu bem. Então, Isso. por exemplo, se eu tenho um imóvel, né, vamos usar o exemplo do imóvel, com o objetivo de auferir renda, então aí é um termo
que aparece em outra norma, né? No CPC 28, que é propriedade para investimento. Opa, então, outro podcast aí, né? Outro podcast. Então, se o objetivo, né, da administração é auferir renda, então não faz sentido eu manter ele no meu ativo imobilizado. Aí eu reclassifico ele lá para a rúbrica de propriedade para investimento, e aí sim eu posso reavaliar. Porque é o meu... Justo. Aí é o valor justo, que é o outro tema pode ser uma outra discussão, uma outra norma. Aí, voltando nessa discussão da reavaliação, a gente vai encontrar colegas contadores que são a favor da reavaliação. Né? Quando você usa ela numa perspectiva positiva, né, de melhorar, né, melhorar a qualidade da informação, mostrando ali, olha, né, todo o potencial dos ativos, né, tem um propósito. Pode ter um propósito, né? Eu até diria o seguinte, que talvez, né, um meio termo dessas circunstâncias é assim, a gente continuar tendo ali, né, uma divulgação, né, ao valor de custo, para atender o requisito, vamos falar assim, contábil, a norma que está atual, mas eu poderia divulgar em uma nota explicativa, né, o valor potencial de venda daqueles ativos. Acho que você matou. Perfeito. Tá? Poxa, eu não posso reconhecer, até porque imagina que o mercado ele quer ver empresas do mesmo segmento, quer comparar. Perfeito. Né? Então, como que eu vou comparar uma empresa que ela exige muito investimento em imobilizado, é uma distribuidora de energia elétrica, uma transmissora que tem que puxar aquela linha e tal. Puxa, como que eu vou comparar sendo que uma reavaliou os ativos e a outra não? Não compara, então não tem comparatividade, que é o CPC 00, então, outra característica. Isso, então, o que a gente vai ter que fazer? Isso, o que a gente tinha que fazer? Ficar ajustando. Pegar o balanço lá, tem uma reserva de reavaliação, então tira. Né? Tem o custo reavaliado aqui, então tira aqui do ativo. Que se fazia antigamente. Né? Nossa, mas a depreciação da reavaliação. Pessoal, tinha que depreciar a reavaliação, tá? Então não faz Então gerava ali um puta desconforto. E vou dizer assim para vocês que por esta questão de reavaliação, de depreciação, a gente não está discutindo que a depreciação ela é uma questão de julgamento, né? Estamos aqui entrando aqui na questão da mensuração. O mercado, né? Aí a gente pode até depois fazer um podcast sobre esse tema. O mercado começou a usar um termo, né? O EBITDA. Depois a gente explica isso daí para vocês no próximo podcast. Que é o quê? É olhar o resultado da empresa sem o efeito da depreciação, sem o efeito dos juros, né? Para quê? Para poder avaliar, poder fazer exatamente o que você acabou de falar, Ferretti. Comparar os resultados de empresas, né, que têm critérios de depreciação diferentes, que têm estruturas de financiamento distintas, né, para poder deixar todo mundo na mesma página e, agora eu consigo comparar. Então, a depreciação, vou usar um termo aqui, porque a gente pode encontrar ali na norma, né? A depreciação é um item discricionário. Então, o que é um item discricionário? É algo que tem julgamento, que cada um... É estimativa, cada um pratica da forma que achar mais conveniente. O elemento base da depreciação, então nós vimos que a depreciação ela é influenciada pelo tempo de vida útil, né, e pelo valor residual. Tá, nós falamos também que anualmente, pelo menos anualmente, as empresas elas devem revisar o valor residual e o tempo de vida útil. Agora, aí você pega isso lá no ICPC, no 10, que é a interpretação, né? Quem pode fazer essa revisão? O contador? Então a risadinha aparece aí entre a gente, porque de fato a gente vê circunstâncias bem diferenciadas no dia a dia, né? Então a gente pode brincar não, vamos falar sério agora, né? Assim, esse tipo de trabalho tem que ser feito com diligência, né? Tem que ser feito da melhor maneira possível, né? Exato. Eu até entendo que é um trabalho multidisciplinar. Um contador precisa orientar? Precisa, porque o cara que é técnico, ele não sabe, às vezes, o efeito, o que a norma está orientando,
como é que tem que ser feito, o que tem que ser preparado. O contador que sabe a norma, né? O objetivo de estar fazendo aquela revisão. Então, na prática, como é que funciona? Quem revisa o tempo de vida útil, o valor residual? O contador ele vai usar, né? Aí tem duas formas, né? Pode ser feito através de uma contratação de uma empresa especializada, né, para ir lá e fazer o trabalho, né, de inventário, e aí conciliação, mensuração, e aí de fato trazer a realidade daquele ativo imobilizado em determinada data base. E aí sim, revisar a vida útil e o valor residual, como pode ser feito também internamente. A norma ela não obriga, né, você fazer igual antes. A norma dizia que tinha que ter engenheiro, tal. A norma era explícita nesse sentido. Hoje ela não é. Não é. Mas ela traz algumas características. Que Perfeito. Tem que ter conhecimento técnico, tem que ter experiência comprovada. Né? Então, mas tem muita empresa que tem engenheiro no quadro que sabe tudo da máquina. Aí você vai trazer um engenheiro de fora, ele vai te fazer algumas perguntas, mas na prática quem conhece é o cara que está lá dentro. Que está operando a máquina, né? Exatamente. Aqui, qual que é o grande problema? Muitas vezes as empresas não sabem como fazer isso, como laudar, como formalizar. Né? E o contador, ele tem lá uma série de atribuições que ele fala assim, é melhor a gente ir atrás de uma empresa. Essa empresa, ela sabe o que a norma pede e tem um engenheiro que vai chegar lá, porque quando a gente fala do valor residual, ou do tempo de vida útil mesmo, a questão, o pilar central a máquina dura, né? A máquina, equipamento de TI já é um pouquinho mais simples, mas vamos pegar a máquina dura, tá, ela vai durar 20 anos, a máquina está operando, que é uma beleza, mas daqui 10, 15 anos vai ter peças sobressalentes? Então, eu vou dizer assim, olha, qual é a importância do cara olhar para a norma? Então, falou assim, mas vou fazer isso só para entender falar assim, um embelezamento contábil? Não, olha para essa situação do ponto de vista de gestão. Né? Primeiro, ter controle. Né? O trabalho passa lá por uma verificação se o imobilizado existe. Então, estou fazendo um inventário. Tá? Em alguns momentos está fazendo inventário, está lá, colando uma plaquinha, fazendo uma identificação. Segundo, quando passo a revisar a vida útil, eu começo a olhar para o meu equipamento e falo, mas espera lá, faz sentido eu estar com esse cara aqui ainda? Né? Será que eu não deveria planejar uma nova aquisição? Então, se a empresa olhar para a norma sob a perspectiva de negócio, porque no negócio ela precisa fazer isso. Isso. Então, mesmo. Não é só... o que eu gosto de frisar aqui, não é só um capricho da norma. Você tem que cuidar do seu ativo. Perfeito. E aí, né, pegando esse gancho, quando você fala assim, esse bem, né, essa máquina, ela tá ficando obsoleto, ela não vai ter peças de reposição. Então, eu vou começar a planejar um novo investimento. Naturalmente, eu já vou ter que ajustar a minha vida útil. E aí tem um ponto, né, que é bacana para o pessoal que está começando aí os estudos em contabilidade, que é perceber o que acontece quando eu mexo no meu tempo de vida útil. Veja, quando eu aumento o meu tempo de vida útil, significa que o quê? Eu estou colocando no meu resultado doses menores de despesa. Então, uma despesa, vamos imaginar lá um valor depreciável de 10 mil reais, por exemplo, em 20 anos, eu vou colocar menos despesa lá no meu resultado. Agora, se eu falar assim, esses 10 mil reais, eu vou trazer ele a 5 anos. Então, naturalmente, eu vou onerar muito mais o meu resultado, em função desse ajuste, né, da vida útil.
Certo? Então, quando ela fala, né, por exemplo, eu não tenho peças mais, e aí eu já começo a fazer a revisão da vida útil, eu já começo a pensar nisso. Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento de investimento para daqui 5 anos, faz sentido eu manter a minha vida útil em 10 anos? Não, eu já trago ele para 5 anos, Perfeito. que vai ser o momento que Isso aí, ele vai depreciar ali, e na hora que eu efetuar a baixa desse item, o meu ativo ele vai estar refletindo ali a sua realidade, né? Agora tem uma pergunta aqui, que é por isso que eu comentei que é um assunto capcioso a mensuração. Posso suspender a depreciação? Posso suspender? Porque a gente aprende lá na faculdade, a depreciação linear e tudo mais. Soma dos dígitos, né? Tem várias metodologias. Tem até os Balela, métodos, né? A sistemática do valor fixo lá. Que se você for seguir a norma, não faz sentido, né? Mas assim, posso suspender a depreciação? Em qual momento eu poderia suspender a minha depreciação? Por exemplo, quando ficar evidente, né, que o meu bem, o valor do meu ativo, ele é inferior ao valor de realização dele. O valor contábil. O valor contábil, isso. O valor líquido por contábil exemplo, está menor do que o valor que eu vou conseguir vender. Isso, perfeito. Por exemplo, eu participei de um curso do CRC sobre ativo imobilizado, né? E um dos exemplos que o orientador deu nesse curso foi o de um violoncelo, um instrumento musical. Então, na companhia, o que acontecia? Aquele ativo imobilizado, ele teve o Franco que toca violoncelo. Então, ele poderia ficar atento. Ele é bem atento, né? Inclusive aquele piano, né, no local que a gente está aqui, aquele piano tem um valor, né, simbólico, né? Não, aquele valor na contabilidade do Franco, ele está simbólico, mas vale muito mais, porque com certeza foi resto de obra, né? Vou ter que entrar nesse podcast. Ô, Franquito. Nós estamos com uma visita ilustre aqui, gente. Para quem está nos acompanhando aí, né? Fazendo aí, né? Se ele quiser dar um alô aí, dar um tchauzinho, ele pode até aparecer, né? Dá um alô pra turma aí, ó. Olha para aquela pessoal, câmera ali, ó. Aqui o conteúdo aqui é sério e bem instrutivo. Vamos conversar essa questão do piano aí, viu? Mas visita que não é sério. Valeu, Franquito. Valeu. Mas o exemplo um exemplo bacana. do violoncelo, né? Ele é bacana porque à medida que o músico utiliza o instrumento, ele encaixa melhor. A ergonomia do instrumento fica melhor, porque ele tem um desgaste ali do encosto dele, e aí ele consegue, ele ganha valor. Perceba que à medida que, conforme o tempo passa, né, conforme ele é utilizado, ele ganha valor no mercado, ele não perde. É um item que ele inicia valorizando a cada uso dele. Você vê que é um item específico que ele vai ao contrário da normalidade. Eu vou longe aqui. Eu vou longe agora aqui, hein? Você já pensou num carvão que daqui a pouco, com a passar dos anos, dos milhões de anos, vai virar um diamante? Então, não. Um outro exemplo é o próprio imóvel, né? A empresa ela compra, constrói um imóvel lá, uma fábrica, né? Um galpão, um prédio para operar, e a tendência é que aquele ativo ele se valorize. Exato. O valor residual, o valor justo, o valor de mercado caminha próximo ali muitas vezes entre as normas, tá? E aí, poxa, eu vou depreciar um ativo que está valorizando? Faz sentido? É por isso que eu coloquei aqui. Então, a própria norma traz isso. A norma traz e orienta. A orientação. Quando acontece esse tipo de situação, não faz sentido mais você depreciar o bem. Porque o valor residual ele está maior do que o valor líquido contábil. Para que eu vou depreciar? Na prática, eu penso assim, né? A contabilidade é um espetáculo. Porque se eu deprecio um ativo,
eu estou diminuindo o valor dele. Quando eu vender esse ativo, ele vai ter uma diferencinha, nunca é exato. Você nunca vai vender pelo valor exato do valor residual. É assim, é acertar na mosca, né? Mas ele tem de ser bem próximo para que o impacto no meu resultado fique baixo. Porque no final das contas, a empresa, o objetivo dela é vender o produto dela, prestar o serviço dela, é operar, é receita lá operacional, não outras receitas e despesas. Fruto da venda de um ativo. Porque Perfeito. Senão, num determinado momento, o empresário pode até olhar e dizer o seguinte, puxa vida, uma transportadora que o caminhão valorizou, ou o valor residual dele é muito alto. O cara olha e fala, nossa, mas tá melhor vender caminhão do que fazer frete. Então, mas aí a gente entra em modelos de negócio distintos, né? Você tem modelos de negócio de empresas, né? Que alugam ativos, né? Por um determinado período, né? Depreciam aquele ativo dentro da estimativa de uso otimizado daquele ativo e depois ela faz a venda. Então faz parte da estratégia de negócio. Então aí a coisa se encaixa de uma outra... Cada negócio tem seu... Sua característica. Então específica. Então a gente tem que olhar ao seguir a norma, ao colocar a norma em prática, a gente primeiro volta a frisar. Primeiro a gente precisa entender a característica do negócio. Senão eu vou cometer enganos na interpretação e na aplicação da norma. Tá? Então isso é uma coisa que é fundamental. Então nós, contadores, né, precisamos entender de negócio. Se a gente não entender um negócio, como é que o negócio funciona? Eu vou fazer uma avaliação e uma interpretação errada. É perfeito. E depois, né, a gente vai chegar na divulgação, cometendo um erro, né, nessa avaliação, o que pode acontecer? Justamente o que o Ferretti comentou. O empresário olha aquela demonstração e fala assim, opa... Não tem a visão correta. Nossa, eu acho que tá melhor vender. A minha operação, ela não é rentável. Eu tô tendo mais rendimento na venda. Porque outras receitas e despesas é coisa esporádica. Se a empresa, ela aliena, vende ativos, né? Se desfaz de ativos com certa frequência porque ela tem a necessidade de renovar, mas não faz sentido ter ganho. Ou muito, né? Muito ganho, né? Muito ganho, não tem... Eu acho que nós já podemos falar da divulgação, porque o próximo item depois, o próximo capítulo depois da mensuração, é baixa. Mas baixa, praticamente nós já tratamos. Porque eu vou dizer o seguinte, né? No termo baixa, eu diria que qual é o cuidado que o contador deveria ter? Então, na minha experiência profissional, lembra o seguinte, o cara reconhece a receita... Não reconhece a baixa do ativo. Esquece de baixar o ativo. Depreciação acumulada e o custo. E esquece de baixar o valor contábil do ativo. Então, esse é o principal cuidado que... Isso, verdade. Estava esquecendo desse detalhe, cara. Por que acontece isso? Mas isso não acontece na venda de um estoque. Não, porque está integrado, né? Só que quando você vende um ativo, não é um processo... corriqueiro da empresa. A empresa não vende ativo todos os dias. E vou além. Na prática, no dia a dia, muitas vezes o setor da contabilidade nem está sabendo. Nem está sabendo. Vai ficar sabendo depois, lá na hora de fazer inventário. Fazer inventário, ou pegar o livro lá, nossa, mas saiu isso aqui, saiu como? 5949. Já saiu errado, né? Porque não já estava olhando o código do CFOP, né? O Código Fiscal de Operação. Essa máquina aí vai ver, não, saiu errado, porque o CFOP de venda de ativo é outro. Enfim, um cuidado que tem. Então, aqui eu acho que assim, aqui é um lembrete. Quer chamar a atenção em algum aspecto aí, Renan? Eu gostaria de chamar a atenção, porque assim, no exemplo, né, da indústria, muitos itens de imobilizado, eles não são vendidos. Eles são sucateados. Então, pode acontecer do cara que está lá na operação, ele fala assim, putz, essa semana o caminhão vai passar aqui para recolher camisa de ferro fundido, por exemplo, que é um item que vai lá nos motores em caldeira, moenda. Ele vai passar para recolher isso aqui. Só que se ele não informar
lá se a empresa ela não tiver um procedimento bem definido sobre o controle do ativo imobilizado, e aí, né, ali ela descreve o que tem que ser feito na hora de descartar um ativo imobilizado, que é o quê? É preencher o formulário, tirar a foto, tirar a plaquinha daquele bem e entregar isso assinado, né, pela gerência, entregar isso lá na contabilidade, para que contabilmente seja refletido essa saída. Quando isso não acontece, aí a gente vai entrar nesses problemas. Itens que não estão mais fisicamente na empresa, mas que está lá no meu ativo, na contabilidade, que muitas vezes a gente vai conseguir identificar isso através de um inventário. Né? Lá na usina, tinha muito esse tipo de problema? Cara, eu diria que assim, a usina ela tem muito bem definido, era bem controlado, era muito bem controlado as suas políticas de ativo imobilizado. Esse é um assunto importante para as empresas, né? Porque muitas vezes o que acontece, as empresas elas não dão muita atenção, isso eu vejo, né, em alguns casos. Fato. As empresas elas não dão muita atenção para o ativo imobilizado. Elas falam, eu comprei aí os computadores, eu comprei, a operação está rodando, vamos embora, o negócio é faturar, tal. Beleza, mas é um item muito importante. Tudo aquilo que a gente falou aqui está relacionado, né, a uma tomada de decisão, está relacionado com o resultado da empresa, até com a precificação, em alguns casos, né, do meu produto. Então, voltando lá para o caso da usina, era muito bem definido essa questão de controle do ativo imobilizado. Eu vou pegar um gancho no que você já falou aí, que é o seguinte, uma palavra-chave aí na questão do imobilizado é controle. E um controle do ponto de vista de negócio. Então a gente está chamando a atenção para que a empresa precisa controlar o ativo imobilizado, precisa ter procedimento. Mas por quê? Porque o ativo pode ser, né, extraviado, pode ter um mau uso, né? Então, se não tem procedimento, não tem controle, né? Então, o empreendedor, o dono daquele negócio, o acionista, o cotista, pode estar sendo prejudicado, né? Se eu não estou usando, se eu não estou controlando bem. Perfeito. E aí a gente entra numa outra alçada que pode virar também um tema aqui para nós, que é o quê? O orçamento. Porque quando a empresa ela coloca o orçamento ali e ela segue esse orçamento, o que acontece? Vamos pegar Você acaba com essa fusarca de uma máquina ir para lá, outra para cá, sem passar pelo crivo da contabilidade, né? Pelo tratamento contábil. E diria também, eu enxugo as minhas compras. Porque, por exemplo, se eu tenho controle efetivo, vamos imaginar, o Jefferson está com o computador dele aqui na Evolução, está trabalhando e tal. Por algum motivo, o Jefferson chega e fala assim, cara, eu preciso comprar um computador novo. Opa, pera lá. Por quê? Recebeu não tem 6 meses, pô. Exatamente. Do mais moderno eu tô dando esse exemplo porque... O Mac, né, ainda, ó. Exatamente. Mas eu tô chamando a atenção para... Não é a nossa característica. Né? Nós tem que ser aqueles... Tem que aguentar. Que cai no chão. Tem que aguentar o tranco. Tem que aguentar o tranco. Mas eu chamo a atenção para esse ponto, porque assim, vamos imaginar uma empresa com 17 mil itens no seu ativo imobilizado. Como que você controla isso, né, de tal sorte a refletir a realidade e cuidar do orçamento, que é o mais importante, que está relacionado ali ao sócio da empresa, né? É a grana dele que está indo. E aí, voltando, né, no tema lá do episódio anterior, se fosse sem fins lucrativos, deveria ter o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Eu diria que mais ainda, se recebeu em doação, né? Porque a coisa mais comum que tem a empresa, se ela tem dinheiro e ela não tem esse controle orçamentário, é o que você falou, vira meio que, puxa, tá tranquilo, então o cara ele já pega, essa cadeira aqui, ela tá boa, mas assim, pode ser uma melhor, né?
esse computador aqui eu usei 2 anos, eu quero mudar. E aí começa a vir requisição. Se não tem alguém controlando o ativo imobilizado ali com o orçamento, a coisa vai... A hora que você passa dentro da fábrica, tem máquina encostada, tem... Ué, mas peraí. Dá para ser mais eficiente. Eu quero pegar um outro gancho aqui, quando você falou do controle, a gente falou da importância do controle, numa situação de gestão, tá? Agora eu quero pensar assim, pensa você que é empreendedor, dono de um negócio, e tomou a decisão de vender o teu negócio. A tua empresa não vale só a capacidade de geração de caixa dela. Tem os ativos que estão ali. Se o ativo imobilizado estiver tudo descontrolado, você não vai conseguir precificar, você não vai conseguir vender. Isso. Então, olha a relevância da gente controlar ativo. Então, passamos aqui pela baixa. Vamos tratar da divulgação? Vamos falar. Vamos lá. Quer falar, Renan? O que seria divulgação? Quando a gente fala de divulgação, nós estamos falando da nota explicativa, né? Levar para o mercado a informação. Perfeito. É eu trazer, né, a público, aos usuários da demonstração financeira, o que compõe esse meu ativo, como ele se comporta em determinado período, né? E aí a gente vai apresentar lá, por exemplo, o mapa de imobilizado e vai trazer lá as informações, né, do custo, da depreciação incorrida, das baixas, das adições, as transferências, e aí o valor, o saldo líquido dele, né? Eventuais ativos que estejam restritos, penhorados, né? Isso, perfeito. Então, agora vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente olha na questão da divulgação, tudo isso que você acabou de falar tem um propósito. Eu não tinha falado que o mercado gosta de usar o EBITDA, então, ele gosta de tirar de fora, deixar de lado um pouco a depreciação. Então, lá na divulgação eu tenho que deixar claro, né? Aonde que está a depreciação? Qual é a parcela que está no custo? Qual é a parcela que está na despesa? Então, essa informação eu preciso divulgar para o mercado, deixar claro. Outra coisa, tá bom, o cara tira essa informação fora. Mas na hora que você falou que tem que divulgar as adições, eu vou mostrando para o mercado o quanto que essa empresa está mantendo o parque fabril dela atualizado, quanto que ela está fazendo de investimento. Então, pera lá, investimento é saída de caixa, é o famoso CAPEX. Né? É o CAPEX. Que é um outro termo em inglês, né? Que é o investimento em ativo imobilizado, né? Tá? O americano adora juntar duas palavras e virar uma CAPEX, né? É isso aí. Bom, repassamos todos os itens, agora nós precisamos fazer o jabá, né? Claro, né? Qual que é o jabá? Vamos lá. Nós falamos de ativo imobilizado, né? Falamos de colar plaquinha, de fazer toda essa adequação, porque tem muita empresa que não tem esse... Ou até tem o controle, mas não está fazendo a depreciação correta. Um fator que nós não comentamos que é imprescindível de destacar aqui, que o fisco dá uma lambuja, né? Perfeito. Então ele deixa você... Ele exige que você deprecie pela tabela do fisco, aquilo que você comentou do viés da depreciação fiscal, mas ele permite que você faça a exclusão no LALUR da depreciação societária, porque, via de regra, quase que sempre a depreciação societária vai ser menor. Né? Então, ele dá essa lambuja. Então, nós aqui na Evolução, nós fazemos esse trabalho. Então, se você está acompanhando aí... quer adequar o seu ativo imobilizado, fazer toda a identificação, ter todos esses ativos. Nós temos na Evolução, né? Até a cafeteira tem uma etiqueta lá, então a gente Casa controla. de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Tem que ser de ferro. Então ninguém vai chegar, eu tô precisando de uma máquina, peraí. Você recebeu uma tem 1 ano, pô. Né? Então nós fazemos isso, se você tiver interesse, nós estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Eu acho que querem fazer mais algum... O que eu vou chamar a atenção, só para a gente fechar aqui o tema, né? Vamos olhar para a norma, né? Só para a perspectiva de negócio. Então, de fato, a norma está ali, ela tem um negócio que eu preciso controlar dentro de uma empresa que é ativo imobilizado. De volta a frisar, não é nenhum preciosismo da norma. Eu tenho, como gestor de uma empresa, né? Eu tenho que cuidar dos meus ativos.
E o ativo mobilizado é um ativo importante. O empresário pode até achar que é preciosismo, até contratar uma empresa para chegar lá e começar a fazer. Aí ele, puxa, como é importante. Ele se dá conta, né, da importância e da relevância do assunto. É isso aí. Eu só ia fazer um comentário, né? Na indústria, se não tiver uma máquina operando lá, não tem um produto. Perfeito. Não tem receita. É isso aí. Então, é muito importante. É uma reflexão que eu diria, assim, ela é obrigatória, né? Concordo. Pro contador, pro gestor, para todo mundo que está envolvido ali na administração da empresa. É isso aí. Bom, então fica aqui o meu obrigado aí pelo tempo de vocês aí. Obrigado, Renan, pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Agradeço o pessoal aí que nos acompanha, né? E vamos em frente. Avante. É isso aí. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? @maciel.renan90 no Instagram. Pode adicionar lá pra gente... Pode adicionar lá no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn também, Renan Carvalho. Pode me acionar lá pra gente discutir, né? Orientar também a respeito desse tema. E você que está seguindo no Spotify, pode seguir também no YouTube, né? Contabilidade no Ar. Tem a Evolução no Instagram, @Evolução Auditoria. Então, obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí. Até mais. Valeu. Um abraço.